Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu não vou ler todo o capítulo, embora vamos falar dele todo, porém, só essa primeira parte do versículo, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. Amém. Só esta parte do versículo que nós iremos ler. Mas mantenha sua Bíblia aberta aí em 1 Timóteo, capítulo 4. Os irmãos podem sentar, nós já oramos. Que Deus fale conosco, ao nosso coração aqui nesta noite. Queridos irmãos, a mensagem que o apóstolo Paulo recebeu do Espírito Santo não era exatamente para os seus dias. Embora naquela época a igreja também não tenha ficado isenta de sofrer alguma parte do cumprimento dessa mensagem. Algumas versões vão dizer assim: o Espírito expressamente diz nos últimos dias, né? Mas a versão mais bem traduzida é posteriores, tempos posteriores, porque não era exatamente para os dias do apóstolo Paulo. E a forma como que o Espírito de Deus falou para o apóstolo Paulo, que ele escreve para Timóteo, ele destaca a palavra com o termo expressamente. No original fala de retórica, fala de uma maneira eloquente e poderosa, como um pregador. Então, Paulo está dizendo que o Espírito Santo falava de forma eloquente, de forma poderosa com ele, uma mensagem que ele deveria dizer a Timóteo, que aconteceria em tempos posteriores. Não são exatamente últimos dias, embora se a gente fosse estudar o que são os últimos dias, nós vamos ver por todo o Novo Testamento que os últimos dias são desde que Jesus veio. Os últimos dias não são agora. Um grande engano dos crentes é dizer: irmãos, agora nós estamos nos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias desde que Jesus veio. O autor aos Hebreus disse que Deus, havendo falado antigamente aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho. Então, foi nos dias de Jesus que já começou os últimos dias. Quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, o apóstolo Pedro diz que é o cumprimento da profecia de Joel, que dizia que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, nós podemos ver que quando o Espírito fala com o apóstolo Paulo aqui sobre os tempos posteriores, ele está dizendo para o apóstolo Paulo avisar a Timóteo, para que Timóteo avisasse a igreja, que em tempos posteriores uma coisa muito grave iria acontecer. E a mensagem que eu tenho para os irmãos, ela tem por título que é a mensagem do Espírito para os nossos dias. Nós estamos vivendo em tempos posteriores do apóstolo Paulo. Claro que nós já estamos há 20 séculos do apóstolo Paulo. E muito do que o Espírito falou por ele aqui nessa carta já aconteceu. Mas nós também sabemos que quanto mais se passam os séculos, muito mais se tornam dramáticos os cumprimentos das profecias bíblicas, como nós já estudamos em Apocalipse há algum tempo. Quando o apóstolo Paulo fala a palavra tempo, ele não está dizendo de cronos, ele está falando de kairos, ou seja, um período determinado e adequado para cumprir a palavra do Espírito que saía da boca do apóstolo Paulo, ou da pena e da tinta com a qual ele escrevia aquela carta para o seu pupilo, o jovem pastor Timóteo. Enfim, o que temos aqui é uma palavra profética do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, falando a Timóteo e por conseguinte a todos os seus leitores, palavra essa infalível e inquestionável acerca de algo muito terrível e certo que haveria de acontecer em um tempo adequado, mas posterior aos dias do apóstolo. E é o que nós iremos meditar aqui nesta noite. Pois, ao meu ver, apesar desta profecia já ter se cumprido em poucos anos após a predição feita pelo apóstolo Paulo, todavia ela parece agravar-se de maneira que seja muito mais avassaladora do que a mensagem original. É uma palavra que o enredo vai se dramatizando cada vez mais na medida em que os tempos se aproximam do fim. Nós iremos tentar aqui abarcar algumas situações contextuais da mensagem que o Espírito Santo trouxe para o apóstolo,
para que os nossos corações nesta noite sejam tomados de um temor vigilante para os dias em que nós vivemos. E a palavra do Espírito, a mensagem do Espírito para o apóstolo Paulo é que em tempos posteriores alguns se apostatarão da fé. Diga comigo, alguns se apostatarão da fé. Baseados então nesta mensagem, nós iremos mostrar de que maneira a apostasia tem entrado no nosso meio, como ela tem acontecido e como podemos nos livrar dela. Mas antes, vejamos o que é apostasia. Antes de nós entrarmos no mérito dessa questão, nós precisamos saber o que significa a palavra apostasia. Quando se diz alguns apostatarão da fé, algumas pessoas não compreendem o significado da palavra apostatar. Apostasia significa se afastar, ir embora, abandonar, desistir, partir. Estes são alguns sinônimos da palavra apostasia que o apóstolo Paulo está dizendo que algumas pessoas apostatarão da fé. Ele está dizendo algumas pessoas se desviarão da fé. Algumas pessoas abandonarão a fé. As pessoas desistirão da fé. Quando você lê o texto de Lucas 2, o nascimento de Jesus, que ele vai ser apresentado no templo, havia uma profetisa ali chamada Ana, e a palavra de Deus diz que ela não se apartava do templo servindo a Deus, Lucas 2:37. A Bíblia diz também que Jesus dirá no último dia, no dia do juízo, aos que praticam iniquidade, apartem-se de mim. Veja como esta palavra, o que esta palavra significa. Apostasia é apartar. Paulo achou ruim que Marcos tivesse se apartado dele de Barnabé na primeira viagem missionária, Atos 15:38. Enfim, apostatar é se apartar, é abandonar. E Paulo diz que estas pessoas farão isto em relação à fé. Irmãos, isso é algo muito sério, porque só tem uma coisa que agrada a Deus. E o que é que agrada a Deus? Então o que agrada a Deus é fé. Mas se uma pessoa se apostata da fé, ela caminha para aquilo que a alma de Deus abomina, para que a alma de Deus aborrece. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz que o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós precisamos também saber que tipo de fé o apóstolo Paulo está falando. Nós sabemos que há pelo menos 5 tipos de fé. Existe a fé histórica, que é aquela que crê nos fatos bíblicos. Existe a fé miraculosa, que é aquela que crê nos milagres. Deus pode fazer milagres. Existe a fé temporal, que é aquela fé que a pessoa acha que tem a fé verdadeira. Existe a fé confessional, que é aquela pessoa que crê nas doutrinas bíblicas. E existe a fé verdadeira e salvadora. Vamos ver então a que tipo de fé Paulo se refere desses 5 tipos. Primeiro, quanto à fé histórica, a pessoa pode deixar de crer no que diz a Bíblia. Tem muito crente que já não crê mais no dilúvio, por exemplo. Quando um crente ele está lendo a Bíblia, ele crê em tudo que ela diz, mas quando ele vai para a faculdade, por exemplo, o professor de história dele pergunta, mas você crê na cobra falante? Ele fica sem graça e diz, não creio mais. O professor de história disse que a cobra falante está me zoando, então ele não crê mais. Muitos crentes deixam de crer nas histórias bíblicas. Mas isso não caracteriza apostasia, porque essa pessoa poderia até crer nas histórias bíblicas sem se converter. Afinal de contas, existe muita gente aí fora que você pergunta para ele, você crê na Bíblia? Ele diz sim, mas ele não é crente. Então isso não caracteriza apostasia. Quanto à fé miraculosa, há pessoas que creem em milagres, que Deus pode fazer milagres, e de repente elas deixam de crer quando Deus não ouve um pedido dela. Por exemplo, a minha mãe está morrendo de uma enfermidade, Senhor, cura minha mãe, Deus cura, então eu fico todo feliz, dou testemunho e tal, mas se acontecer uma nova situação e eu pedir, Deus não me atender, então eu abandono aquele tipo de fé. Deus não me ouve, Deus não gosta de mim, outros vão dizer, você está em pecado, é por isso que Deus não te atende, e assim por diante. Também não é esse tipo de fé que o apóstolo Paulo está falando. Embora é necessário que você creia no poder de Deus. Existe a fé verdadeira que nós falamos, que é aquela fé que você se relaciona com Cristo, é quando você crê na pessoa de Cristo para a tua salvação. Mas Paulo também não está falando dela, porque quem tem a fé verdadeira é impossível de perder. Porque se alguma pessoa pode perder sua fé verdadeira, se um verdadeiro crente crê
pela fé verdadeira e ele pode perder essa fé, então obviamente ele também pode perder sua salvação. Aqui fica muito difícil nós afirmarmos isto. Um crente salvo pode perder sua salvação? Não pode. Porque se ele perder sua salvação, na realidade quem está perdendo é Jesus. Porque Deus disse para Jesus o seguinte, quando foi enviar Jesus para a terra, Deus disse para o seu filho assim, olha, eu estou te dando, veja bem o que o pai disse para o filho, eu estou te dando pessoas para você guardar. Todas as pessoas que eu te dei, eu quero que você guarde e não perca nenhum dos que eu te dei, mas ressuscite essas pessoas no último dia. Já pensou, Jesus perde um só daqueles que o pai lhe deu? Se Jesus perder, ele é irresponsável. O sacrifício dele na cruz não adiantou nada. Ele não é o Cordeiro perfeito. Nossos pecados continuam sobre nós. Enfim, não há salvação. Então Paulo não está falando da fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, se eu a tenho, eu não posso perdê-la. A fé confessional é aquela pessoa que crê nas doutrinas bíblicas. Mas uma pessoa pode se desviar de seguir a Cristo, mesmo crendo nas doutrinas bíblicas. Então Paulo também não está falando das doutrinas cristãs. Sobrou qual fé? A fé temporal. O que é fé temporal? A fé temporal é difícil de nós identificarmos, mas eu vou dizer para os irmãos aqui, com um exemplo que o próprio Jesus falou na parábola do semeador. Jesus disse que uma parte da semente caiu sobre as pedras, tá certo? Os irmãos lembram disso? E quando Jesus vai interpretar o que significa a semente caiu sobre as pedras, ele diz que são aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas quando vem a provação, ela abandona. Então Jesus está dizendo, essa fé não é verdadeira. Ela pode ser bonita, alegre, oba-oba, fantástica, cheia de coisas. Ela pode permanecer durante um tempo, enquanto não vem a provação sobre as nossas vidas. Mas no dia que a provação chega, o que vai determinar se a sua fé é verdadeira ou não é sua perseverança. Se você abandonou a Jesus, você nunca teve fé. Não adianta, irmãos. Ah, eu já fui crente. Não, nunca. Para crente não existe o verbo no passado, eu fui. A não ser que ele continue. Eu fui, eu sou e serei. Aí sim. Mas se ele disser eu fui e não sou mais, então ele nunca foi. Não combina fé verdadeira com ex-crente. Para ela ser verdadeira, tem que ser num crente verdadeiro. Então Paulo está falando de uma fé temporal. Aí as pessoas vão dizer assim, mas por que o apóstolo fala da fé temporal? Porque a pessoa pensa que tem a verdadeira fé. É uma fé imaginária. A pessoa não pode deixar de ter aquilo que ela nunca teve ou aquilo que ela pensava que tinha. Seria o mesmo que eu dizer que eu perdi o meu boné, sendo que eu nunca tive um boné. Apenas eu imaginava que tinha um boné. Uma pessoa que se afasta da fé, essa fé é apenas aquilo que ela pensa que tem. Por isso é chamada de fé imaginária. E pelo fato dela poder ser abandonada, também é chamada de fé temporal. Porque por um período você viveu entre os crentes. Por um período você experimentou das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus. Por um período você foi participante da palavra do Espírito Santo na igreja. Mas você abandonou um ambiente da fé. Você não abandonou a fé porque você nunca teve. Você abandonou o imaginário da fé. Você abandonou as bênçãos da fé. Mas a própria fé você não abandonou porque você nunca teve. Quem tem de fato não abandona. Sendo assim, quando a Bíblia fala sobre apostasia, ela está falando da fé que alguém dizia ter. Algumas pessoas falam assim, mas se a fé que a apostasia abandona é a falsa fé, então por que a Bíblia sempre nos alerta para tomarmos cuidado com a apostasia? Para que alertar uma coisa que eu não posso perder? Mas aí é que está o detalhe. Como você sabe que você tem a verdadeira fé? Esta é outra pergunta. Você só vai saber se você tem a verdadeira fé se você não abandonar. Por isso o aviso. Porque certas coisas eu só vou poder ter convicção delas enquanto eu continuar no caminho. Então, já que nós estamos falando desse tipo de fé e do perigo que nós corremos como crentes de podermos tropeçar, porque todo crente tropeça, não tem jeito, todo crente tropeça. Mas a questão é, o que eu faço depois que eu tropeço? O que vai determinar o meu cristianismo é o que eu faço depois. Eu estava falando, ou dando um estudo, acho que aqui mesmo,
numa terça-feira sobre a santificação, embora ainda não chegamos lá, mas tocamos no assunto, e eu disse o seguinte, irmãos, até mesmo nossos tropeços na fé são importantes para nos santificar. Porque quando nós caímos, nós reconhecemos que sempre dependemos de Deus. E uma pessoa que caminha a sua jornada cristã sem nunca tropeçar, é muito provável que esta pessoa esteja caminhando a trilha do orgulho. Porque ela vai chegar no céu e dizer assim, muito obrigado por ter me justificado, mas eu me santifiquei e nunca caí. Ele pode até dizer no céu, eu não sou como aquele irmão que chegou aqui no céu aos trancos e barrancos. Eu não, eu cheguei porque eu nunca errei. E obviamente o lugar de uma pessoa dessa não é no céu. Então muitas pessoas estão trilhando o que acham que é o caminho da santidade, quando na realidade é o caminho do seu próprio orgulho. Por isso, quando nós tropeçamos, o que determina que nós somos crentes, alguém me perguntou, mas pastor, se nós que somos crentes pecamos, então qual a diferença do mundo? Eu respondi para a pessoa, a diferença é que há em nós o fruto do Espírito que não há naquela pessoa, porque pecar, os dois pecam. Qual a diferença do trigo para o joio? O joio não vai para o fogo? O que do trigo vai para o celeiro? Só o fruto, meu irmão, o resto vai para o fogo também. A palha do trigo vai para o fogo junto com o joio. Assim também na nossa vida, quando nós erramos, tropeçamos, o que nos diferencia do mundano é o fruto do Espírito que existe em nós. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo diz hoje. Como se dá apostasia? Já vimos o que é apostasia, o abandono da fé que a pessoa acha que tem. Pois embora a verdadeira fé não possa alguém dela se apostatar, todavia a apostasia é real. E os apóstatas sempre acreditam que sua fé foi verdadeira. Vamos ver em primeiro lugar então, aliás, em primeiro já vimos o que é apostasia. Em segundo lugar, vamos ver como é que as pessoas se apostatarão. Como é que as pessoas se desviarão? Volte ao texto. E no verso 1 você vai ver que o apóstolo Paulo ele está dizendo que estas pessoas, eles darão ouvidos. Olha o que diz o versículo. O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então vamos ver primeiro o que o apóstolo Paulo quer dizer com dar ouvidos. A palavra dar ouvidos aqui significa prestar atenção, seguir, acompanhar, se preocupar, cuidar, dar atenção demasiada, se ocupar, aderir. Estas são palavras que significam o que o Espírito está dizendo que estas pessoas se desviarão. Por que as pessoas se desviarão da fé? Porque elas darão ouvidos. Porque estas pessoas se inclinarão para a doutrina de demônios. É impressionante como as pessoas de hoje inclinam os seus ouvidos de modo até se curvarem para o engano. Incrível, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para dar ouvidos, ela tem a mesma raiz da palavra oração. A pessoa se curva para orar, ela se ajoelha para orar. E Paulo está dizendo que o indivíduo aqui, ele chega a ajoelhar para dar ouvidos ao engano. Com relação à verdade, são poucas pessoas que se devotam dessa maneira, mas para a ilusão, multidões caem aos montes para dar ouvidos. O problema é que Paulo aqui não está falando de pessoas apenas, mas Paulo está se referindo a espíritos. Olha o verso 1 que ele diz, espíritos enganadores. Irmãos, aqui a questão é com demônios. São demônios que enganam, não apenas homens. É muito sério o que tem acontecido em nossos dias. O apóstolo Paulo está dizendo que esses espíritos são enganadores. Você sabe o que significa a palavra engano que Paulo está usando aqui? É a mesma palavra que dá origem à nossa palavra planeta. Ou seja, corpos celestes que ficam vagueando. O apóstolo Paulo está dizendo que o engano, ele tem um efeito poderoso sobre a vida dos seus adeptos, porque não os permite ficar em um lugar. Pode observar que crente que vai atrás do espírito do engano, ele não para em uma igreja. Ele fica em várias, ele vai aqui, vai lá, vai em outra, aí eu tenho que ir. Onde é que Deus está falando? Deus está lá, eu vou lá.
Ah não, o profeta está aqui, eu vou aqui agora. Ele nunca para, porque o espírito do engano é um espírito manipulador, que não deixa a pessoa criar raízes. Ao contrário de quem vive a verdade. Quem vive a verdade é fixo. Queridos, pessoas que não se fixam, pessoas que não permanecem, é porque elas estão vagueando. Como diz o apóstolo Paulo, quando ele fala espíritos enganadores, ele está dizendo que são demônios que retiram as raízes das pessoas. Volta agora lá na parábola que nós falamos, que Jesus Cristo falou da semente, não é? Que caiu no meio das pedras. Jesus disse que quando veio o sol, aquela planta secou, por quê? Porque não tinha o quê, irmãos? Raiz em si mesma. Ou seja, a falta da verdade, ela tira sua raiz. Crente só é firme quando ele está na verdade. Caso contrário, ele vai ser que nem um planeta, vagueando. Esta é a ideia. A palavra grega é planos, de onde vem a palavra planeta. Ou seja, Paulo está dizendo, são marionetes de Satanás, nas mãos dos demônios. E eu digo, os espíritos malignos, eles sabem a força que tem um crente firme. Por isso a maior arma de Satanás é o engano, porque Jesus disse, ele é o pai da mentira, João 8,44. Com a rede do engano, ele faz com que as pessoas vagueiem e não acertem com a firmeza da verdade. Veja o contraste, você está em Timóteo aí, né? Capítulo 4. Olha só, 2 versículos anteriores. Olha o 3,15. O apóstolo Paulo, ele diz que a igreja de Deus é o quê? Coluna e baluarte do quê? Da verdade. Coluna é o que sustenta a construção. Baluarte é o seu alicerce. A igreja não inventa a verdade, meus irmãos. A igreja sustenta a verdade. Quem inventou a verdade foi Jesus. Aliás, ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem sustenta a verdade é a igreja. Paulo está dizendo que o crente, o verdadeiro crente, ele é parte de uma igreja que sustenta a verdade. Agora Paulo diz mais, que não são apenas espíritos enganadores. Paulo diz que também são doutrina de quê? De demônios. Queridos irmãos, ele não está pegando leve. Paulo está pegando pesado com o que ele quer dizer. Ele quer ser o mais claro possível. Quando a palavra doutrina, Paulo usa esta palavra doutrina, ele não fala dela apenas como um corpo de credo, o que você crê, mas sobretudo como um modo didático de ensinar, algo acompanhado de perto. Os enganadores são muito próximos de suas vítimas, muito mais do que os pastores do seu rebanho. Paulo está usando aqui uma palavra que ela não quer dizer somente, olha, aqui está o regulamento daquilo que você tem que crer. Não. Paulo diz, aqui está o regulamento, mas eu estou aqui para te ensinar. É assim que os enganadores fazem. O negócio funciona assim, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te ensinar. Ensinar no quê? Na doutrina de demônios. Paulo é o mais rasgado possível. Paulo está dizendo, as pessoas se afastarão da fé, meus irmãos, porque darão ouvidos, inclinarão sua atenção a espíritos que fazem vaguear e serão aprendizes de demônios. Isso é muito sério. Eu quero pedir às pessoas que não se afastem da igreja, principalmente aquela igreja que ensina a verdade. Quanto àquelas igrejas que não ensinam coisa alguma, ou que ensinam engano, Satanás não se preocupa em tirar ninguém de lá, porque o objetivo do diabo está sendo alcançado nessas igrejas, e muitos pastores já trabalham para o diabo nesse aspecto. Porque eles fazem as pessoas vaguear de lá para cá e daqui para lá, sem saberem em que elas estão firmadas, ainda que digam que estão firmadas em Cristo. Pergunte para qualquer crente, em quem você está firmado? E ele responde, em Cristo. Mas não é verdade. A grande maioria está vagueando. Essa é a estratégia maligna. Acredite, apostasia não é uma ação isolada do homem, senão que ela está acompanhada deliberadamente das ações bem elaboradas dos demônios para te fazer vaguear, enquanto você pensa que é salvo e está tudo bem. Vamos para outra coisa. O meio que induzirá a apostasia.
Nós já vimos como essas pessoas vão se apostatar, inclinando seus ouvidos para esses ensinos malignos. Mas vamos ver por que meio. Verso 2. O apóstolo Paulo diz no verso 2 que é pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Quando o apóstolo Paulo fala da hipocrisia dos que falam mentira, ele não está dizendo que a mentira e a falsidade serão facilmente detectadas. Porque tem gente que vai dizer assim, não, mas se falar mentira eu sei. Será que sabe? Se me falar uma coisa que não está na palavra, eu sei. Será que sabe? Porque tem muita coisa que está na palavra que não é aquilo que diz a palavra. E aí? Tem muita coisa que está escrito e a pessoa interpreta de um modo diferente do que aquilo que está escrito quer realmente dizer. E aí? Como você vai saber? Não basta estar escrito. Tem que entender o que quer dizer aquilo que está escrito. É por isso que o apóstolo usa o termo hipocrisia. Ele fala, a hipocrisia significa encenação, dissimulação, agindo debaixo de um fingimento, de um engano. Jamais será fácil determinar o hipócrita, exceto para quem tem o pleno conhecimento da verdade. Mas como a maioria das pessoas vive vagueando, logo não tem o acesso ao discernimento, tornando-se assim vítimas dos faladores da falsidade. Pela forma como o apóstolo Paulo coloca esta preposição no texto grego, entendemos que os homens que falam a mentira são o meio pelo qual os demônios propagam seus ensinos e os espíritos malignos executam seu feitiço sobre os homens. Paulo usa a palavra, uma preposição que para nós significa em, no meio de. Ele nem diz que é por meio destes homens, ele diz que é no meio destes homens. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma parceria muito poderosa entre os demônios e os falsos pregadores. Paulo fala de um jeito que quando nós lemos as cartas de Paulo hoje, nós falamos assim, que homem maravilhoso, que apóstolo abençoado, não é verdade? Mas se o apóstolo Paulo fosse hoje um pastor de uma de nossas igrejas aqui no Brasil, ele seria recebido? Ele seria aceito? Ele viraria para nós e falando, aquela pessoa que está falando com você é um falso profeta usado pelo demônio. Você ia aceitar? Não, quem está endemoniado é esse baixinho aí, o apóstolo Paulo era baixinho. Esse baixinho aí que está endemoniado, falando que o meu pastor está endemoniado, e Paulo diz, não, ele não está endemoniado, ele está em parceria com o demônio. Na realidade, ele está quase usando o demônio. O demônio é que está quase empastorado. Não é o pastor que está quase endemoniado. Paulo ia dizer isso e ele não seria bem recebido em nossas igrejas, porque ele fala de um modo que a nossa sociedade detesta ouvir. Os pregadores do engano são usados por Satanás. O apóstolo Paulo também, ele é muito querido pelos hipócritas. Paulo não é querido só pelos crentes verdadeiros. Os hipócritas também gostam do apóstolo Paulo. Mas os verdadeiramente depravados, eles já detestam o apóstolo Paulo, chamando Paulo de homofóbico, machista, apoiador de escravidão. Quem é já depravado, ele não gosta do apóstolo Paulo. É difícil identificar o falso pregador, porque ele também gosta do apóstolo Paulo. Seria muito fácil se você chegasse para um pregador e dissesse, você gosta do apóstolo Paulo? Nossa Deus, o apóstolo Paulo para mim é o melhor personagem da Bíblia. Todos vão dizer isso, até os falsos. Por isso que é difícil identificar. Porque o apóstolo Paulo está dizendo da hipocrisia dos faladores da falsidade. Eles se escondem debaixo de um fingimento para dizer que gostam daquilo que a Bíblia diz, quando na realidade eles pegam o que a Bíblia diz e falam que é outra coisa. É muito pior, gente. Tem crente que fica assim, mandaram na época um e-mail para mim, nem lembro se era e-mail, não sei o quê. Falou assim, vamos orar porque os homossexuais estão odiando, estão fazendo lá uma reunião na Câmara, não sei de onde, e falaram que os crentes são homofóbicos e vão nos perseguir, vão fechar as igrejas, e que esse negócio que a gente anda com a Bíblia, e eles querem queimar todas as Bíblias. Aí todo mundo ficou apavorado quando tinha homossexuais queimando Bíblia por aí. Esses aí são fáceis de identificar. E os ensinadores da falsidade que andam com a Bíblia e protegem a Bíblia, não deixam ninguém queimá-la,
esses não são fáceis. Agora veja, Paulo diz ainda no verso 2 que esses homens têm a sua consciência cauterizada. A palavra cauterizar significa marcar com ferro quente, selar, tornar insensível. Os mestres do engano não têm mais consciência sobre sua posição diante de Deus. Viram como marcam uma reis, um gado? É com ferro quente, para aquilo ficar ali o selo do dono. Nunca mais sai. Paulo está dizendo que a consciência dos falsos mestres, ela já está queimada, ela já está insensível, ela já está num ponto em que não tem mais o que fazer com ela. Estes falsos mestres, eles não têm consciência de sua posição, já não têm arrependimento, isso lhes falta muito tempo. Eles já foram levados pelos demônios a um ponto sem volta da estrada. Eles pensam que se darão bem diante do tribunal de Deus. Eles acreditam na mentira que falam e agora arrastam multidões para fazê-las acreditarem em sua mentira também. E o pior é que as multidões vão. A mente cauterizada não ouve mais a voz do Espírito. O pior é, a mente cauterizada pensa que está adequada à palavra de Deus. Este é o problema. Uma pessoa dizer, como eu vou saber se tenho a mente cauterizada? É muito difícil, porque a mente cauterizada acha que está de acordo com a palavra de Deus. A verdadeira consciência sensível a Deus, ela sabe que está de acordo com a vontade de Deus, mas a consciência cauterizada pelo engano também acha que está de acordo com a palavra de Deus. A coisa mais difícil, se não impossível, é você convencer um falador da falsidade de que sua fala é mentira. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, vou ler aqui, capítulo 2, verso 25 e 26, até o capítulo 3, diz assim: corrija com mansidão, Timóteo, os que resistem. Olha bem, os que resistem. Quem são esses que resistem? São esses que nós já estamos falando aqui. Paulo diz, corrija com mansidão essas pessoas. Por que Timóteo tinha que corrigir essas pessoas? Porque esses homens estão na igreja. Essas pessoas estão na igreja. Paulo não está falando de pessoas lá de fora. Ele está falando de pessoas que estão em nosso meio. Paulo diz, corrija essas pessoas com mansidão, Timóteo, na esperança de que Deus lhes dê o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, para que se desprendam dos laços do diabo, por quem foram presos, para cumprirem a sua vontade. Mas no capítulo 3 ele fala assim, mas sabe porém, que nos últimos dias os tempos serão muito trabalhosos. Estes homens que você tentará corrigir serão amantes de si mesmos. Uma pessoa amante de si mesma, ela não se corrige. Porque para você permitir correção, você tem que abrir mão do seu conceito. E se eu amo a mim mesmo, eu não abro mão do meu conceito. Quem vier me corrigir, não. Eu sou assim, estou assim e vou ficar assim. Este é um caminho muito aberto para se tornar um planeta guiado por Satanás. Paulo está dizendo que estas pessoas devem ser corrigidas para ver se Deus concede o arrependimento, mas já devemos saber que nos últimos dias as coisas não serão assim. Portanto, vemos que as pessoas se afastarão da fé, voltando ao que nós estamos pregando. As pessoas se afastarão da fé, isso já está acontecendo, eu posso usar o verbo no presente. As pessoas têm se afastado da fé, por quê? Porque espíritos que manipulam pessoas no ar estão ensinando no engano de demônios através de homens que falam mentira de forma que parece verdade, pois eles acreditam realmente na mentira que falam. E isso conduz milhares de pessoas à apostasia, ao abandono da fé. Correndo contra o tempo, deixe-me falar sobre duas coisas que apóstolo Paulo cita como exemplo, que os falsos mestres usam como sua doutrina e seu ensino. Casamento e alimento. As pessoas podem perguntar como que falsos ensinos sobre casamento e alimento pode fazer multidões se afastar da verdadeira fé. Não é possível que um falso ensino sobre o que comer ou deixar de comer pode fazer pessoas serem apóstatas. Paulo está fazendo aqui uma referência direta aos seus dias, porque os gnósticos naquela época, os essênios e alguns outros tipos de ascetas, o que é um asceta? Asceta é uma pessoa que acha que se privar dos prazeres que Deus deu, ela torna uma pessoa melhor que os outros. E na época de Paulo já havia, aliás, sempre houve isso.
Os ascetas de todas as religiões sempre negam os prazeres. O cristianismo também sofreu deste mal, quando ele foi afetado por seitas ascetas como o gnosticismo e outros ensinos dos monges ermitões do século V e VI da era cristã. Já ouvimos histórias de monges cristãos do cristianismo do século V e VI, que esses homens eles se retiravam, por isso chamavam ermitões, eles moravam no ermo. Estes homens eles se retiravam para montanhas, viviam longe da sociedade, apenas estudando, orando e jejuando, não comiam carne, não bebiam vinho, viviam sua vida inteira fazendo jejum. Há história de monges que não dormiam, eles morreram de sono, morreram por não dormir, porque achavam que dormir era pecado. Há história de monges, irmãos, que eles não se alimentavam, o jejum para eles era de tal modo uma prática ascética que eles queriam se aproximar de Deus por meio do jejum, sacrificando o seu próprio corpo. Essas pessoas nem mesmo se alimentavam, morriam inanes, na inanição. E vimos muito isto na história da igreja. Mas os maiores prazeres, os mais carnais, e que atrapalhavam a busca pela espiritualidade, segundo eles, eram a relação sexual e o beber vinho e comer carne. Por isso que o apóstolo Paulo cita estes dois exemplos: casamento, onde tem a relação, e alimentos. Paulo e os demais apóstolos, bem como os outros teólogos no decorrer da história da igreja, sempre combateram esse ensino falso da privação dos prazeres, embora a igreja pregou o equilíbrio e o regulamento divino para desfrutarmos deles. Hoje o que nós vemos é o contrário, é o abuso destas questões. Enquanto na época de Paulo as pessoas diziam que era proibido o casamento, para ser santo você não deve casar, para ser santo você não deve comer de tudo, você deve se restringir do máximo que puder dos alimentos. Hoje nós vemos o contrário. As pessoas fazem do casamento todo tipo de abuso que você imaginar ou nem imaginar. O que antes era considerado um perigo a ser evitado. Evite se casar se você quer realmente servir a Deus. Hoje se torna um caminho de imoralidade, de portas largas, incentivado pela mídia, escolas, governos de nossa sociedade. Paulo combatia o celibatário que achasse que casamento era pecado. Isso é errado, porque o casamento é instituído por Deus. Hoje nós temos que combater os excessos. Aonde chegou o casamento? É casamento homoafetivo, é pedofilia, casamento com criança, é disfarçado de casamento, relações com animais, são incestos, são aberrações que não fazemos o cálculo de onde estas coisas já tenham chegado. Simplesmente incontrolável o que fizeram com o casamento. E o pior é que os falsos mestres não se importam com isso, e muitos disso também participam. Os irmãos que acompanham a reportagem devem estar vendo a aflição do Papa Francisco em ter que explicar os inúmeros casos de imoralidade dentro da Igreja Católica. Nós estamos falando dos dois extremos aqui, porque a Igreja Católica também proibiu o casamento para os sacerdotes. Olha aí. A Igreja Católica fez o que Paulo disse para não fazer, proibiu o casamento. Agora ela tem que tratar com o outro lado do excesso. Sobre alimentos, havia restrições na lei judaica, aquilo que era puro, que era impuro, na lei de Moisés. Contudo, com Cristo sabemos que essas coisas se findaram. Marcos 7:19, Atos 10:10-16 e Atos 11:5-10, e o texto que nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo diz que você deve receber com ações de graça tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom e você recebe com ação de graça dentro da sua casa e aquilo é santificado. Não tem nada impuro. Não existe nada impuro que você não possa comer. Existe saneamento, a questão de coisas sujas por questão de saúde. Mas impuro, porque é pecado? Não é pecado comer barata. Não é. Vai lá na China, lá que os crentes comem barata. E dá graças a Deus. E a gente come picanha aqui sorrindo e não dá graças a Deus, joga fora ainda. Come cachorro. Na China come cachorro. Recebendo com ação de graça, o que tem? Qual que é o problema? Não há problema. É claro que isso é uma questão cultural.
Não vai, por favor, né? Deixa os cachorrinhos em paz. Mas é uma questão cultural. Mas eu me refiro que o apóstolo Paulo está dizendo que depois que Cristo veio, não existe mais nada impuro. Nada mais é impuro, cerimonialmente falando. Dizer, comer isso aqui é pecado. Não existe mais. Você pode não comer porque não gosta. Você pode não comer porque faz mal. Você pode não comer porque é alguma coisa ou aquilo. Mas por pecado não existe mais. Receba tudo com ação de graças. É óbvio, dentro dos seus limites, dentro da sua cultura. Agora, o que vemos aqui é que as pessoas hoje, antigamente com Paulo, elas se privavam, né, da carne e do vinho para dizer que eram mais santas do que aquelas que comiam e bebiam. Até hoje parece pairar sobre a igreja a ideia de que os crentes que jejuam, eles são mais santos do que os crentes que não jejuam. O cara me chamou um dia para expulsar o demônio da esposa dele. E ele disse para mim, você está em jejum? Eu falei, por quê? O demônio vai obedecer o jejum? Não, é porque aquele lá só sai com jejum e oração. Eu falei, você está sabendo muito, meu irmão. sobre o demônio que está lá na sua esposa. O equilíbrio que Paulo nos chama a atenção aqui é o seguinte: os ímpios são glutões, são beberrões, são desperdiçadores. Eles não podem jamais ser gratos a Deus pelo alimento que eles recebem em sua mesa. Pelo contrário, com ingratidão devolvem a Deus daquilo que dele recebem. Por outro lado, os crentes querem se privar das bênçãos de Deus de sobre suas mesas. O equilíbrio é justamente esse: receba o que Deus criou como alimento sobre sua mesa, mas sempre com ações de graças. Tenha um espírito de gratidão por tudo aquilo que Deus criou. A questão aqui não é o que você pode ou não pode comer. A questão é você dar graças a Deus. Você glorifica a Deus com aquilo que vem sobre sua mesa. O que tem ocorrido em nossos dias é um terrível desperdício de alimento, farras em glutonarias e bebedices, fome, miséria espalhadas pelo mundo, corações impiedosos e ingratos diante de Deus para com os alimentos que Ele nos tem dado para serem recebidos com ações de graça. A solução para isso é o quê? Não nos alimentarmos? Não. Devemos recebê-los com coração grato. Olha agora em Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 3, ele fala aqui na parte B: os alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Somente os que conhecem a verdade poderão receber com ação de graça os alimentos que Deus coloca em sua mesa. Veja, irmãos, como as coisas aparentemente simples podem ser descaminhos da fé. Falsos ensinos a respeito de coisas simples podem tirar os descrentes da sua fé imaginária, mas não os crentes que conhecem a verdade. Eu não perguntaria hoje como está seu casamento ou como você tem conduzido a sua mesa de refeição em sua casa. Embora tudo isso seja extremamente importante para definir como tratamos as melhores coisas que Deus nos tem dado. Mas se nos prazeres materiais nós temos sido negligentes, como não estaremos nos prazeres espirituais? Como eu trato o meu casamento, como eu trato a comida que está sobre a minha mesa, é um reflexo de como eu trato a Bíblia Sagrada que alimenta a minha alma. É um reflexo de como eu trato a oração que me traz comunhão com Deus. Se eu sou ingrato pela comida, eu serei grato a Deus porque sou crente? Jesus disse, se não é fiel no pouco, ninguém vai te colocar sobre muito. Agora, quando se parte para os excessos, seja para um lado ou para o outro, certamente o caminho é da apostasia, porque revela que o nosso coração é como o dos ímpios. Eles são ingratos perante Deus sobre aquilo que recebem. Ou às vezes falam, não, então eu vou me privar porque eu serei mais santo que os outros. Não, receba tudo como grandiosas bênçãos da sua vida que Deus lhe tem dado. E quero encerrar agora, falando sobre como vencer o caminho da apostasia que Paulo diz aí. Deixe sua Bíblia aberta, 1 Timóteo capítulo 4. A prática principal é essa que acabamos de falar, ação de graças. Crente de coração grato é um crente que se manterá firme em sua fé. Somente os ingratos se desviam. Os crentes gratos permanecem firmes, porque eles sabem de onde Deus tirou eles. O apóstolo Paulo nos dá alguns caminhos também para que possamos nos manter firmes na fé. Rapidamente, versículo 6, ele diz para Timóteo nutrir-se das palavras da fé e da boa doutrina. Eis aqui uma maneira pela qual você pode manter firme em sua fé sem se desviar. Paulo coloca como primordial
o alimento cristão da palavra, em contraste com a apostasia, ele diz para Timóteo se alimentar das palavras da fé. Ao invés de se desviar dela, Timóteo, alimente-se de suas palavras. Em contraste com a doutrina de demônios, Paulo coloca aqui o contraponto, o ensino bom. O termo bom aqui é dizer que aquilo em si mesmo tem uma boa essência. Isso deveria ser algo notório para todos os crentes, todos que professam a fé verdadeira. Mas o que nós vemos é o contrário. Os cristãos têm desprezado a palavra e preferem ser conduzidos como marionetes pelos falsos profetas. E ai de você se falar que existe aí um falso profeta. Não pode julgar, não julgueis. Você está falando coisa que você não... Só Deus pode julgar. Óbvio, só Deus pode julgar se vai para o céu ou para o inferno. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando que Jesus também falou. Pelo fruto conhece a árvore. Pelos seus frutos os conhecereis. Outra coisa que Paulo diz está no versículo 7 e 8. Ele diz, Timóteo, exercita-te na piedade. Um crente que se exercita na piedade, ele não vai se desviar. Agora olha o que ele diz no verso 8. O exercício físico para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Hoje nós temos a moda fitness, onde as pessoas cultuam o corpo. Não é errado cuidar do seu corpo, certamente. A nossa saúde é um presente de Deus e o nosso corpo não é mau, como ensinava o gnosticismo na época de Paulo. Não somos ascetas. Entretanto, o melhor que o mundo pode fazer é cuidar do seu corpo e sua saúde física. O crente, ele sempre vai um passo a mais. Ele cuida preferencialmente de sua piedade, isto é, seu modo de vida devocional. Ele cuida de sua oração, da sua leitura bíblica, da sua devoção a Deus, da sua comunhão com a igreja. Ele cuida dos sacramentos, ele cuida de seu testemunho, da sua adoração. Ele cuida dos meios de graça que Deus deixou para nos alimentarmos deles e desfrutarmos dos nossos prazeres espirituais. E Paulo diz, exercita-te nisso, Timóteo. Você está muito bom para academia, mas eu não estou vendo você orar. Não tem nada a ver ir para academia. Estou vendo você, Timóteo, só na corridinha, todo malhadão, mas não estou vendo você orar. O que está acontecendo com o seu espírito, Timóteo? Para caminhadas nós somos bons, mas como está a nossa caminhada com Deus? Nós somos bons para fazer exercícios, para comer menos disso ou daquilo. Não é nem para jejuar. Tem gente ainda que pega o jejum e fala, vou fazer um jejum essa semana que eu estou muito gordo. Gente, que isso não é jejum. Você está usando algo espiritual para suas cobiças de culto, idolatria ao corpo. Isso é uma blasfêmia. Exercita-te na piedade. Outra coisa que Paulo diz, verso 10, coloque tua esperança no Deus vivo. Há pessoas que colocam esperança no homem. Paulo diz, coloca no Deus vivo a tua esperança. Porque Ele é que é salvador de todos os homens, especialmente dos crentes, dos fiéis. É em Deus que está a tua confiança, é em Deus que está a tua esperança. Outra coisa ele diz no verso 12, seja exemplo para os fiéis, Timóteo. Quando o crente trata de ser exemplo, ele se firma mais na fé do que quando ele fica olhando para os outros. Esses dias eu estava pensando e acabei falando com alguém, não me lembro quem, eu disse o seguinte, como são os crentes? Os crentes ficam lá, sentados, cruzam os braços e falam, ninguém vem me ver, enquanto a Bíblia diz que é ele que tem que ir ver os outros. Os crentes sentam, cruzam e falam, ninguém veio orar por mim. A Bíblia diz que é você que tem que orar pelos outros. A Bíblia nunca diz assim, olha meu filho, para você ser um crente, espere as pessoas irem em sua casa e você será um bom crente. Já viu esse versículo? Não, mas para você ser um bom crente, vai lá no irmão, vamos, a comunhão é ativa, eu não fico esperando, eu vou lá fazer. E muitas vezes é assim que nós somos, nós ficamos... Ao invés de sermos exemplo para os fiéis, nós queremos ficar olhando o exemplo dos outros. Verso 14, outra coisa. Não negligencie o dom que Deus deu para você. Irmãos, isto aqui é uma das coisas que a igreja mais peca, a igreja mais cai, a igreja mais é rebelde e desobediente. É porque negligencia o dom que recebeu. As pessoas dizem, eu nem sei o dom que eu recebi. Claro que não sabe. Nunca vai saber, não faz?
não está no meio das coisas que é para ser feita. Nunca vai saber. Como é que eu descubro aquilo que Deus me chamou para fazer? Primeiro, estude a Bíblia, participe dos estudos. Deus vai mostrando pela palavra, pelo ensinamento, pela pregação. Mas outra coisa principal, esteja no meio da igreja para fazer as coisas. E você vai ver aonde é que Deus te chamou. Fala, irmãos, vamos orar? Vamos, eu estou lá na oração. Oh, Deus, e tal, e tal. Olha, me identifiquei com a oração, Deus me chamou para orar. Pronto, descobri um negócio. Agora, não, em casa. Aí depois vai, irmão, vamos evangelizar? Vamos! Eu estou aqui para evangelizar. E vai lá e prega o evangelho, ele identifica e fala isso aqui. Deus me chamou para isso, para evangelizar. Irmão, vamos limpar a igreja? Vamos! Eu estou aqui para limpar a igreja. Vamos. Olha só, Deus me chamou para limpar a igreja. Agora não vou, não faço nada. Lógico que nunca vai saber para que Deus chamou, velho. Não está fazendo nada. Como é que eu vou... Que uma criança vai aprender uma determinada matéria, se eu não coloco ela na escola para estudar aquela matéria. E Paulo diz, para encerrar, cuida de ti mesmo, verso 16, cuida da doutrina e persevera. Esta é a palavra final. Você quer saber se a sua fé é verdadeira? Persevera. Mas persevera em quê? Na doutrina. De demônios? Não. Na boa doutrina, na sã doutrina. Mas como é que eu vou saber? Está vendo? Já está no planeta já. Ó. Já está vagueando. Nunca vai saber. Irmãos, o que nos realmente vai segurar, nos firmar, é quando nós estivermos completamente cheios, repletos e transbordantes da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estiver dentro, transbordando em nós, nunca vamos saber mesmo diferenciar o que é doutrina de demônios e a sã doutrina. Vocês entenderam por que nesses dias muitos estão se apostatando da fé? Vocês entenderam qual o caminho devemos tomar para isso não acontecer com a gente? Mais do que isso, não basta entender. A minha pergunta é, você está disposto hoje a começar uma vida diferente e dizer, eu vou seguir isto? Todos os verbos do imperativo que o apóstolo Paulo escreveu para aqui no capítulo 4, eu vou fazer. Está disposto? Essa é a questão. Muitas vezes nós somos crentes placas. Nós apenas apontamos a direção, mas nós não vamos. Tem um monte de crente no caminho e eles perguntam, onde é o céu? Aí você fala, o céu é à direita ali. Por quê? Se você crê nessa doutrina aqui, você vai para o céu. Então, como é que é essa doutrina? O cara senta lá, você explica 2 horas da doutrina certinho para ele, o cara vai para o céu e você fica lá. É placa não vai. Ela aponta, mas fica. Queridos, o Senhor nos chama esta noite para sairmos dessa órbita. Saia da órbita. Fixe. Crie raízes. Aprofunde-se. Crie alicerces. Jesus disse em Mateus 7,24, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Coloque teus alicerces em Cristo. Coloque as tuas raízes na palavra de Deus. Somente ela te fundamentará para o último dia, o dia do juízo, em que Deus usar sua própria palavra para julgar. E como estaremos? Como estaremos? Seremos mais um apóstata? Ou nós estaremos realmente fixos na palavra? Paulo chama isto em Efésios 4,14 de vento de doutrina. Você já viu nos filmes de faroeste o tumbleweed? São aquelas folhas secas, né? Os arbustos secos que se soltam pelo deserto e vão rolando lá naqueles ventos do faroeste. Crentes que não são firmes na palavra são tumbleweed. Mas Davi diz que aquele que está na palavra do Senhor
ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água. Eu quero ver quem arranca. Ele está ali, suas folhas são viçosas, a seu devido tempo dá o fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Não sejamos crentes planetários, mas crentes firmes, estabelecidos na prática, não só aqui no ouvido, mas na prática daquilo que o apóstolo nos ensinou e que o Espírito expressamente falou para ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.